Fala Santista, tudo bem com você? Vídeo aleatório dessa quarta-feira à noite. E hoje vamos fazer um top 5. Cara, é um top 5 bem polêmico. É um vídeo que eu também delirei bastante. Coloquei uns nomes bem aleatórios na lista. E a gente vai falar do top 5 de jogadores mais eficientes dos últimos 15 anos. E cara, teve muita gente que eu tirei da lista que eu acho que teve jogadores que fizeram números absurdos no Santos, principalmente, por exemplo, 2010, se a gente analisar Neymar, Ganso, todos esses jogadores. E eu tentei analisar uns jogadores diferentes. E essa lista vai ficar uma lista bem doida, vocês vão ver. Hoje não vai ter extra no final, vão ser 5 jogadores mesmo. E pode ser polêmica, porque vão ter alguns jogadores bem aleatórios aqui. E a gente já vai começar. Vou liberar aqui o nosso top 5, só vou arrumar minha câmera. E vamos começar com ele, e é Gabriel Barbosa, e não no ano de 2015, que a gente lembra que chegamos à final do Copa do Brasil, mas Gabriel Barbosa em 2018, porque neste ano de 2018 ele disputou 35 jogos no Campeonato Brasileiro, fez 18 gols e 2 assistências, ou seja, uma média, praticamente uma média de um gol a cada 2 jogos no Campeonato Brasileiro, que é um número bem absurdo. Ele foi o artilheiro do brasileiro naquele ano e para mim foi um dos jogadores mais efetivos de ataque do Santos em 2018. E por isso ele está em quinto na lista. Vamos para o top 4. E é... Vamos ver se vai funcionar aqui. De 2015. Essa lista vai aparecer mais uma pessoa de 2015. Mas é Marquinhos Gabriel. E não tanto pelo que ele jogou no Campeonato Brasileiro, mas sim pelo que ele jogou na Copa do Brasil, porque foram 11 jogos na Copa do Brasil e 5 gols. E 5 gols praticamente todos na fase final da Copa do Brasil. Teve um contra o Maringá no jogo de ida, que foi 2-2. Contra o Corinthians nas oitavas, no jogo de ida, ele fez um dos gols. Contra o Figueirense, nos jogos de quarta, no jogo de volta, ele fez um gol. Contra o São Paulo, ele fez um gol no jogo de ida e fez um gol no jogo de volta. Então, 5 gols na Copa do Brasil em 11 jogos. E foi um dos jogadores mais efetivos e mais importantes naquela disputa da Copa do Brasil, que a gente chegou na final e perdemos, mas ele foi um dos principais nomes naquela campanha da Copa do Brasil de 2015, do vice-campeonato. Para o terceiro lugar, também de 2015, temos ele, Ricardo Oliveira. E, cara, é absurdo. Os números dele em 2015 são extremamente absurdos. Ele chegou como uma dúvida, uma aposta. Claro, já tinha uma carreira gigantesca antes, mas ele chegou com uma aposta justamente pela idade. Mas naquele ano, em 2015, ele fez 62 jogos pelo Santos, 37 gols e 2 assistências, o que dá uma média de um gol a cada um jogo e meio, mais ou menos. O que é um número muito absurdo para um atacante, já normal, mas pela idade que ele vinha, pela aposta que foi feita nele, cara, é um número muito absurdo e ele está no nosso top 3. Ele é ele poderia estar numa posição acima, e agora o top 2 e o top 1 pode ser maluquice minha. É como eu falei, fonte vozes da minha cabeça, e você pode não concordar, e vai ser maluquice o que eu vou colocar aqui. Porque o nosso top 2 é este jogador aqui. Você se lembra dele? Ronaldo Mendes. Ele jogou em 2016, ele fez 6 jogos, ele fez, na verdade, 12 jogos pelo time do Santos. Ele fez 6 jogos no Paulistão e fez 2 gols no Paulistão. E ele entra nesse top 2 justamente porque ele fez 2 gols contra o Audax, um na fase de grupos, e o outro gol foi no primeiro jogo da final, que a gente empatou em 1-1 e depois no segundo jogo a gente ganhou em casa por 1-0. E ele entra nessa lista justamente porque foi um gol muito importante, não foi extremamente eficiente, mas foi um gol muito importante que nos levou para jogar em casa, não com a vantagem, mas conseguimos ganhar em casa com o gol do Ricardo Oliveira. E foi um gol muito importante, porque naquele jogo a gente tomou um sufoco do Audax, naquela final, que era o time treinado pelo Diniz. E a gente ganhou com o gol do Ricardo Oliveira, mas o gol do Ronaldo Mendes, para mim, no primeiro jogo, foi muito importante pra gente conseguir ter esse título em 2016. E por isso ele está no top 2. E o top 1, cara, top 1 pode ser que você nem considere aqui, mas este é o top 1.
Jandrei. E o Jandrei, em 2021, ele jogou pelo Santos e ele fez um jogo, que foi contra o Sport, num jogo que a gente estava disputando. Era uma disputa direta ali contra o rebaixamento. A gente empatou aquele jogo em 0-0 e muito se passou pelo jogo do Jandrei, que fez defesas difíceis e fez uma defesa muito difícil no final do jogo, que garantiu aquele empate e praticamente garantiu que a gente permanecesse na Série A naquele ano. Foi um jogo bem importante, era um confronto direto. E pra mim ele é o top 1 justamente porque ele fez um jogo e não tomou nenhum gol. Então ele é o jogador mais eficiente dos últimos 15 anos do Santos, segundo a minha lista. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Vamos mostrar novamente o top 5 para vocês lembrarem dessa lista, porque essa lista é completamente maluca. Mas em quinto lugar, Gabriel Barbosa, e não de 2015, de 2018, pelos números dele no Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar, Marquinhos Gabriel, pelos jogos dele na Copa do Brasil, que nos garantiram chegar à final, mas ficamos com o vice-campeonato. Em terceiro lugar, Ricardo Oliveira, pelos números absurdos dele em 2015, com 62 jogos e 37 gols. O top 2, Ronaldo Mendes, justamente pelo gol na final do Campeonato Paulista, que fez com que a gente conseguisse ganhar o título em casa, com 1-0 do gol do Ricardo Oliveira. E o top 1, Jandrei, o goleiro de um jogo, nenhum gol tomado, e que salvou o Santos. Não só isso, né, mas salvou o Santos naquele confronto direto contra o Sport, em que empatamos em 0-0. E o vídeo de hoje é isso, é esse top 5 bizarríssimo.